Conexão Especial. O país não consegue frear o avanço do crack em todas as cidades e nem reabilitar os usuários. Uma estimativa da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura do Rio mostrou que 50 dos 200 jovens viciados em crack internados compulsoriamente largaram o vício. Na semana passada, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, se reuniu com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e recebeu apoio para a decisão de internar também os adultos viciados em centros de recuperação. Para discutir a eficácia da chamada internação compulsória, quando ela ocorre sem que haja o desejo manifesto do viciado, Conexão ouviu autoridades no assunto e também o jovem empreendedor social que está habituado a conversar nas ruas com os chamados cracudos. O Conexão Jornalismo vai conversar agora com Flávio Duncan, ele que é jornalista, escritor e ativista social e faz um projeto com moradores de rua. Ele escreveu um livro recentemente e para escrever esse livro ele realizou uma pesquisa. E dentro dessa pesquisa com os moradores de rua ele visitou diversas cracolândias. Flávio, para a pesquisa do seu livro Diários do Meio-Fio, você visitou cracolândias. O que mais te chamou a atenção? Boa tarde aos ouvintes aí do programa Conexão, que estão sempre ligados aí com a gente na notícia, né? Sempre com maior carinho aí, maior respeito pelo trabalho da gente. Boa tarde a todos. Na verdade, a gente vê de tudo um pouco, né? É um problema multifatorial. Infelizmente, a gente tem que ter a noção de que nem todo morador de rua é usuário de crack e nem todo usuário de crack está na rua, né? Então, assim, a gente viu muita coisa ruim mesmo, muita coisa que acabou chocando, inclusive muitos desses depoimentos estão no livro novo, que é o Diários do Meio-Fio, que traz esses depoimentos de quem essas pessoas foram antes dessas pessoas morarem nas ruas. Foi bem complicado para mim, principalmente quando eu vi as crianças. Assim, eu vi criança de 2, 3 anos no colo da mãe, chorando enquanto a mãe usava o crack e só parava de chorar enquanto a mãe dava o crack para a criança poder, enfim, inalar também. Essas coisas são muito complicadas porque fazem a gente ter a noção de que nosso trabalho não pode mais parar e que a gente tem muita coisa por fazer ainda, né? Como você vê a internação compulsória? Na verdade, assim, a gente tem que entender que o corpo da pessoa se manifesta de diferentes formas em crise de abstinência pela droga, né? E a gente não pode ter um parâmetro para achar que somente através do tratamento da internação compulsória é que esse seja o único caminho que a gente tem para poder tratar essa questão. Hoje a gente tem noção de que o serviço de saúde pública é um caos, isso não é segredo para ninguém. E você imagina como é que são os equipamentos públicos que tratam de ressocialização dessas pessoas. Os abrigos estão numa situação cada vez pior, assim, a gente não tem uma anamnese decente para poder analisar e saber realmente qual o histórico multifatorial que levou aquela pessoa a estar na rua. A gente não tem técnicos preparados para poder fazer abordagem social de maneira coesa. A gente tem pessoas que tratam as pessoas como se fossem bois. A gente teve há pouco tempo uma matéria, eu li na internet, sobre o tratamento, internação compulsória de jovens. E a gente via que eles estavam ministrando o famoso sossega-leão para que as crianças pudessem ficar mais tranquilas, para adormecer as crianças. Isso desrespeitando o histórico de saúde, peso, ou seja, eles administravam a mesma dose para todas as crianças. Você acha que isso é preparo? Não, não é. Então, assim, a gente não pode falar em tratamento de internação compulsória sem antes reformular toda essa questão dos abrigos, dos equipamentos. Se nem na saúde pública a gente tem hoje instrumentos para poder ressocializar e desintoxicar essas pessoas, imagina como é que vai ser isso dentro dos equipamentos. Será que a gente precisa colocar essas pessoas em caixas, tirar essas pessoas do itinerário da mídia, da classe média, colocar essas pessoas fora da visão da gente para achar que o problema está resolvido? A gente precisa condenar essas pessoas a estar ali dentro desses equipamentos sem oportunidade nenhuma de desintoxicação ou ressocialização? Onde é que está o respeito pelas mães, pelas famílias que sofrem esse tempo todo, pelas pessoas que sofrem com o uso desses entorpecentes? E é isso que a gente tem que levar em consideração. A maioria das pessoas que falam, inclusive hoje, que apoiam a internação compulsória, eu garanto a você que não tem noção de como é que é um equipamento público, que nunca devem ter visitado um abrigo, o que é super difícil. Você já esteve em abrigos, não esteve? Já estive. Infelizmente, foi uma das experiências mais horríveis assim, que eu já tive, porque, primeiro, que os técnicos não têm uma preparação, né? Segundo, que quando eles entendem que a gente está ali para poder avaliar ou para tentar entender ou ver, né, como é que funciona o mecanismo, eles são super agressivos,
Eu já fui colocado para fora várias vezes, de vários abrigos, o que é muito complicado, né? Se aquilo é um equipamento público de ressocialização, por que as pessoas não podem ter acesso àquele equipamento público? A gente vê abrigos como o abrigo de paciência, que é um verdadeiro caos, que vive numa zona de conflito. A gente tem depoimentos dentro dos livros que acabam denunciando eventuais agressões, falta de capacidade técnica, falta de instrumentos para poder atender as pessoas ali. A gente não tem um mapeamento para entender quantas pessoas estão ali dentro. A mesma pessoa que é atendida de manhã, que vai tomar um café da manhã, a mesma pessoa que volta à tarde, e aquilo se computa como se fossem 2 atendimentos diferentes. Ou seja, é uma justificativa de demanda de dinheiro muito maior do que realmente existe. Então, quando isso vai ter fim? Quando a gente puder falar de uma reformulação, tanto da contratação das instituições que acabam gerindo, né, administrando a verba desses equipamentos públicos, quanto em todo o mecanismo de ressocialização, enfim, dos profissionais que estão envolvidos, da capacitação, do investimento em capacitação desses profissionais. As 2 únicas clínicas do estado estão fechadas e não há, por enquanto, onde tratar os adultos em situação de dependência do crack. O governo do estado disse semana passada ser possível preparar pessoas para lidar com os dependentes ao longo desta semana. Como você vê isso? Eu acho que a gente passa hoje por um momento de maturidade, inclusive, sabe? A população já deixou de acreditar em histórias como essas, né? Você acredita que um problema que é multifatorial, a gente tem várias pessoas de históricos diferentes, com problemas diferentes, familiares, de vulnerabilidades sociais diferentes, que acabaram sendo levadas às ruas e inclusive ao uso do crack. Você acredita que em uma semana seja possível você treinar os técnicos para poder abordar e tratar essa questão? É lógico que não. A gente não tem nem esse tipo de treinamento, nem abordagem dentro do Serviço Público de Saúde. As 180 vagas que tem disponíveis, você pode ver, se você pegar uma pessoa hoje na rua que tiver com um problema e quiser levar essa pessoa para poder utilizar uma vaga dessa que eles dizem que está disponível, isso não vai ser possível. A gente está falando de um caos dentro da saúde pública, uma epidemia, na verdade, né, que só vem crescendo cada vez mais porque a gente vem tendo governo atrás de governo que vai empurrando a coisa com a barriga, né, fazendo com que as pessoas que estão nas ruas sejam levadas para abrigos distantes do itinerário da mídia, da classe média, como os abrigos de paciência e outros abrigos mais distantes ainda, fazendo com que a gente tenha a noção de que o problema está resolvido quando o problema não está. O que é mais complicado ainda. O livro trata, inclusive, eu tive a oportunidade de conversar com uma assistente social que me falou, a gente não tem como apurar se isso é realmente verdade, enfim, mas isso está no livro, né, a gente traz esse depoimento. A senhora estava em desespero. Ela falou para mim que eles foram fazer testagem com 50 pessoas ou 54 pessoas, não me recordo agora, de tuberculose, que tuberculose é uma doença muito comum entre a população de rua. E dessas 50 e poucas pessoas, mais de 95% estavam infectadas com um bacilo multiresistente, ou seja, ele já não é mais tratável com os medicamentos que a gente costuma tratar. E essas pessoas estão contaminando outras pessoas. Ou seja, é uma epidemia que anda silenciosa, sem que a gente tenha a possibilidade real de tratamento, e a população não sabe. Então, assim, se problemas mínimos como... Na verdade, estou dizendo mínimos porque, assim, acredito que a gente já passou do tempo em achar que tuberculose fosse uma doença letal e pudesse, infelizmente, estar assolando a população ainda. Isso é uma doença do século passado. Se um problema como esse ainda é capaz de tornar um monstro diante da sociedade, você imagina o que é o crack? Você acredita que em uma semana a gente vai conseguir capacitar os técnicos para poder abordar e tratar essa questão? É óbvio que não. Você acredita que uma semana vai ser necessário, vai ser o suficiente para você poder reformular os abrigos públicos? Hoje de manhã eu li uma matéria falando de uma instituição que, infelizmente, recebia dinheiro da prefeitura para poder gerenciar e administrar os abrigos, e a pessoa era envolvida com numa zona de conflito com a milícia, enfim. Isso. A gente está com todo o sistema contaminado e a gente precisa começar a sinalizar essas coisas para que isso não seja normal. A gente não pode ficar achando que ligar a televisão em casa e achar que uma criança de 3 anos que estava chorando na rua para poder usar um crack é normal. Eu sei que não. Eu apoio a internação compulsória, mas antes da internação compulsória a gente precisa tratar dos equipamentos e das pessoas que vão trabalhar nessa questão. O que é utópico a gente achar que a gente pode resolver sem isso.
Os abrigos dedicados a tratar os viciados em crack passam por uma série de problemas. Semana passada, os jornais mostraram que a ONG Casa Espírita Teslu, que administra 4 abrigos da Prefeitura para a recuperação de viciados em crack, é presidida por um major reformado da Polícia Militar que supostamente teria envolvimento com milícias e seria responsável pela morte de 42 pessoas em ações militares. Como você vê uma pessoa com esse histórico responsável por reabilitar usuários de crack? O que a gente sabe é que essa pessoa participou de processos licitatórios e que essa instituição que essa pessoa representa, né, acabou ganhando essas licitações e hoje está gerenciando alguns equipamentos públicos. Mas tudo isso, na verdade, é apenas uma questão de se investigar para poder saber qual é a realidade dos fatos. Então, assim, a gente não pode, na verdade, opinar sem dar a oportunidade da pessoa de se defender ou de saber qual é a realidade de tudo que aconteceu. O que acontece, o que eu acho que é muito complicado, é a gente ver outras instituições, né, que estão há muitos anos disputando licitações dentro da Prefeitura do Rio para gerenciar e administrar esses equipamentos públicos, sem experiência alguma de gestão, e ainda assim continuam ganhando as licitações para poder administrar não só os equipamentos, mas projetos sociais, atendimento à população em vulnerabilidade, com diferentes modalidades de atendimento, sem preparação. Ou seja, a pessoa consegue comprovar todo um esquema documental que é solicitado pelos editais e a partir daquele esquema e daqueles atestados todos documentados, a pessoa se torna apta para poder gerenciar e administrar os recursos que a prefeitura disponibiliza. O que eu acho que não é suficiente. A instituição tem que comprovar, sim, que ela tem experiência em administrar, mas também tem que comprovar que ela tem experiência em atender essas pessoas, em ressocializar. Como é que eu posso querer fazer uma receita de bolo sem nunca saber o que é um bolo na vida? Você entende que existe toda uma política de falta de preparo nessas questões todas? E a gente não pode se calar diante dessas coisas, porque, na verdade, isso vai virando uma grande bola de neve. É uma instituição que são as instituições que não estão preparadas, são os abrigos que, na verdade, são grandes paióis, né, porque aquilo um dia vai estourar, aquilo vai explodir, os técnicos que vão se batendo cabeça um com o outro para ver se conseguem se adequar à demanda que é cada vez mais crescente, né? A falta de recurso, porque na verdade existe um emprego gigantesco de recurso, mas você nunca vê aquilo escoar para o objetivo certo, né? A gente entrevistou dezenas de pessoas nas ruas, pessoas que são inclusive beneficiárias de programas sociais e continuam nas ruas há 5, 10 anos, ou seja, são programas paliativos. A gente não está chegando no foco, a gente não está chegando no objetivo real da coisa, que é ressocializar essas pessoas e fazer com que essas pessoas parem de depender do serviço público. Essas pessoas precisam aprender que se ressocializar é não só fortalecer o elo familiar que elas têm, o referencial social, a identidade deles enquanto cidadão, enfim, existem muitas coisas envolvidas. E eu acho que uma semana nunca será possível para a gente poder capacitar os técnicos que vão abordar e tratar essa questão. Tá certo. O programa Conexão agradece a participação do jornalista, escritor e ativista social Flávio Duncan. Eu que agradeço a vocês mais uma vez. Peço aos ouvintes e às pessoas que acompanham o trabalho da gente para que continuem acessando o portal Pescador de Ideias, que é pescadordeideas.com.br, e que me escrevam, flavioduncan@gmail.com. É importante a gente ficar sempre em contato. Informação ainda é a melhor arma para a gente poder proteger as pessoas que a gente ama. Obrigado, boa tarde. Você acabou de ouvir a entrevista com o ativista social Flávio Duncan.